Olá pessoal, estou hoje aqui na Ponta do Toque-Toque, que é uma região próxima a Paraty, num sítio. E esse sítio tem várias casas e tem uma prainha particular. É uma joia. Eu estou fazendo um vídeo de um projeto que não é meu, quero mostrar os dois aspectos bastante interessantes. A implantação da arquitetura, que vai escalonando esse terreno para não descaracterizá-lo, para preservá-lo, e também a vegetação que tem uma fisionomia de Mata Atlântica. É muito importante a gente ver a diferença entre a reprodução de um bioma ou então a fisionomia do bioma. Quando você fala em reprodução, você vai ter que fazer um estudo, pegar a vegetação realmente endêmica daquele bioma. Agora, quando você fala em fisionomia, você faz um cenário parecido com o de Mata Atlântica, que é o caso desse jardim. É um jardim com caráter de jungle, de floresta, bastante misturado. Aliás, está muito em voga hoje em dia esse tipo de jardim, que você vai misturando tudo, para você ter uma diversidade de texturas, de tamanhos e de cores, de folhas principalmente, mas também pontuado por luzinhas vermelhas, que são geralmente as flores que têm essas plantas. Aqui nós vamos achar folhas pequenas, grandes, pilosas, lustrosas, verde escuro, verde claro, verde amarelado, que são as plantas variegatas que a gente vai encontrar bastante nesse jardim. Então realmente é um jardim cheio de surpresas, com muitos ambientes fechados, outros abertos, e a gente vê o mar lá atrás. Foi um jardim pensado para que você tenha surpresas nesses seus deslocamentos, nesses seus percursos, para você chegar até o mar. Claro que o mar é o ponto principal. Nós temos também uma mini prainha que é muito charmosa, transformando esse local num verdadeiro paraíso. Vamos fazer esse passeio comigo? Vamos começar por aqui na entrada. Então, desde essa entrada, a gente já vê esse curcúligo aqui ao lado direito e esse portão feito de madeira roliça, que acho que é eucalipto, e isso vai acontecer como conceito praticamente em toda a arquitetura. Aqui à esquerda, a casa do caseiro. Vão acontecer muitas jussaras, que é bem característica da Mata Atlântica. Mas o importante desse jardim é a gente entender que a fisionomia de Mata Atlântica, embora existam muitas plantas exóticas, como curcúligo, a própria cheflera. Aqui no ponto focal da rua a gente tem essa coroa de platycerium, de chifre de veado, que dá essa característica bem bacana. Aqui esse muro encimado por bromélias. O muro, pela umidade, está com bastante líquen, com bastante musgo, o que dá uma aparência muito bonita. A Alpínia purpurata, algumas flores aqui como empates, né? A Maria Sem Vergonha. À esquerda, aqui nós temos essa grande cariota mitis. Vocês veem que ela é toda entocerada, lembra um pouco o bambu. E sempre flores, tanto do antúrio quanto da Alpínia purpurata. E aqui nesse canto, também fazendo um ponto focal, nós temos o claro da planta variegata. Quando nós chegamos nesse ponto, a gente começa a ver essa arquitetura, que é a casa que fica no ponto mais alto do terreno. É uma casa bastante grande e desde a entrada a gente já começa a perceber o cuidado da construção. A luminária toda em madeira e esse caminho, então, com essas grandes lajes de pedra, vão fazendo a entrada dessa casa. Palmeiras. Temos também aqui a arundina, que é essa orquídea, que parece um bambuzinho. Aqui à direita nós temos essa samambaia jamaicana. E na parte inferior da casa, essa piscina verde, dando esse aspecto bastante natural. Aqui nós temos a tumberja grandiflora, dando um toque aí nesse gradil. E em cima, um grande terraço de pé direito duplo,
onde vão se encaixando os terraços superiores dos quartos. Aqui uma vista da vegetação mais alta, esse enorme pau-ferro, que provavelmente já existia no terreno, porque essa casa tem cerca de 13 anos. E entrando a gente vai percebendo que após o deck de madeira, nós temos essas grandes lajes de pedra novamente, fazendo então essas escadas. Acabou de chover, por isso que está tudo um pouco molhado. Vocês vejam que é uma construção bastante cuidadosa. Essas pedras são muito pesadas e trazê-las para esse terreno bastante declivoso não é fácil. Aqui nós temos um conjunto de Cyathea arbórea que faz a entrada da casa. À direita a gente tem o Helldiscolor, que hoje em dia chama-se Tradescantia spatácea. O nosso Philodendron martiniano, que resiste a bastante sombreado. Aqui nós temos o Blacknum brasiliensis e a Aralia elegantíssima. Essa planta é bem interessante porque ela tem uma folha muito fina quando ela é pequena. E quando ela começa a crescer, a folha vai ficando maior. Então a textura varia conforme a sua idade. Somos recebidos aqui por várias alpíneas, inclusive pela alpínea zerumbete, que é essa que tem essa folhagem mais verde-amarela, mais clara. Aqui é o acesso da casa e o importante aqui para a gente, acredito, sejam os terraços. São terraços também bastante generosos, da onde a gente tem essa vista para o mar. Uma vista muito bonita para o mar, vocês estão vendo ali ao fundo. Aqui o móvel, que é um verdadeiro balanço. E vocês notem, então, que a construção tem muita madeira, esse tom terracota, e sempre o detalhe, quando a alvenaria chega no pilar, ela faz esse chanfro para realçar, então, a madeira. Olha que detalhe interessante. Tudo é muito cuidadoso, vocês vejam aqui o encaixe dessa mão francesa no pilar, segurando o terraço superior. Aqui nós temos a tumbergia com suas flores roxas. Aqui vocês veem a Cyathea com suas folhas delicadas, fazendo então essa transição entre a parte da sala e dos outros dormitórios que ficam no outro corpo da casa. Aqui a área de churrasqueira. Todos esses ambientes, eles têm essa privilegiada vista do mar. Nesse frame a gente vai ter o pau-ferro emoldurando a vista, nós temos também as jussaras, o palmito euterpe edulis, né, que são delicados, fazendo um primeiro plano, o mar no segundo plano e a montanha e as nuvens lá atrás no terceiro, quarto, quinto plano. Essa ideia de profundidade é muito interessante quando a gente constrói uma paisagem. Estamos saindo da casa agora. Aqui está o corredor dos quartos. Aqui nós temos a flor do bastão do imperador, que é bastante interessante. Sempre nós temos essa combinação de diferentes texturas de folhas, a pileia alumínio, bastante clarinha também. Tudo isso contrasta, mas ao mesmo tempo conversa com essa arquitetura que vai se mimetizando na paisagem, em tons de terra, madeira. E no piso a gente vê essa mistura de materiais que são bastante naturais. Aqui um cimentado bege, tom meio de areia, a madeira e as pedras que para fazerem esses patamares vão se encaixando. Vocês notam que a escada, se a gente for reto, a gente encontra um jardim. Então você é obrigado a desviar, fazendo então com que o percurso seja muito mais interessante. Se eu continuar aqui à esquerda, eu vou ter essa outra escada, já com pedras mais rústicas. E aqui eu tenho um pequeno platô de gramado. Nesse caso, esses platôs são difíceis de serem conseguidos, então eles são muito preciosos. Aqui no caso a gente tem esse caminho de madeira, de dormentes de madeira, passando entre a grama
e essa vegetação arbustiva mais alta, abrindo, fechando, criando então as surpresas, como a gente sempre fala aqui no nosso canal. Nosso percurso continua aqui pelo caminho central e essa construção com essa Thunbergia grandiflora aqui no seu canto direito é um salão de jogos. Olha que interessante essa Lea rubra aqui no canto da edificação, adoçando então esse corner, deixando esse corner mais macio, mais gostoso. O Roberto Coelho Cardoso fazia muito esse truque. Aqui à esquerda nós temos os malvaviscos. Continuando para o caminho, nós temos as bromélias, o curcúligo. Ao lado direito, de repente, uma área um pouco mais aberta. A canaleta, importante na parte inferior do muro. E aqui no caso nós temos o Arax prostrata, que é esse amendoim rasteiro, dando esse verde mais claro aqui na paisagem. Vamos chegando na casa abaixo, também é uma casa bastante generosa. E aqui nós vamos acessar a casa da parte de baixo por uma escada. E aqui encontramos essa porta de madeira lavrada, muito bacana. Abrindo a porta e aqui caminhando, a gente vai chegar até a varanda e essa varanda então vai nos revelar uma vista maravilhosa. Eu fiz um outro vídeo que chama-se Por que essa paisagem é tão bonita? Vale a pena dar uma olhada, clique aqui em cima que vocês vão ver. Aqui nós temos essa visão durante o dia e eu vou mostrar essa visão durante outras horas do dia. Aqui o caminho que vai à praia, que nós vamos descer daqui a pouquinho. Lá embaixo, duas plantas variegatas chamam a atenção. Do lado direito, nós temos a Pleomele e aqui um pouquinho mais abaixo, o Pandanus veiti. As amendoeiras, que são as árvores, o coco nocífera, as bananeiras, as Alpíneas erumbetes, que dão então esse claro. De ambos os lados nós temos as helicônias, as cordilines rubras, dando então essa pontuação de vermelho. E seguindo, a gente vai continuando com essa sucessão de texturas e colorações, principalmente de verdes. No centro nós temos essa grande sibipiruna, totalmente tomada aí por bromélias, e a beleza dessa sibipiruna é que ela ajuda a fazer a moldura dessa paisagem, deixando-a então muito mais interessante. Lá embaixo a gente já está vendo um pequeno quiosque e uma prainha particular. Descendo as escadas, a gente chega na parte inferior então do terraço que nós estávamos, e aquilo que era um deck vira uma cobertura, uma espécie de um pergolado. Nós temos aqui uma sauna, um vidro que tem essa vista maravilhosa do mar. Vamos descendo essa escada toda em lajes de pedra, alguns patamares de pedrisco, sempre ladeado então. Um arbusto mais alto que ora esconde o mar e de repente eu tenho então essa visão que me traz surpresa novamente. Essa sucessão do esconde e do mostra é que nos traz essa coisa agradável da beleza. Esse dinheiro em penca que vai cobrindo as pedras que fazem o muro de arrimo. Novamente essas grandes lajes de pedras fazem os degraus. Aqui no caso conjunta de grama preta. A clúzia, as helicônias. Até eu chegar nesse largo do gramado, onde eu enxergo o mar, onde eu encontro esse Pandanus veiti bastante clarinho. Atrás a Pleomele reflexa variegata, todo o verde da paisagem, as bananeiras e aqui novamente a Alpíneas erumbete com suas folhas verde-amarelas.
Vou descer novamente por essa escadinha e chego nessa área um pouquinho para cima do mar, que dá uma espécie de privacidade para essas casas. Continuando nesse trecho, uma escadinha que me leva numa outra surpresa da casa, que é nessa piscina de água corrente de água doce. É um pequeno fio d'água que tem uma nascente em cima e ela faz essa piscininha antes de continuar o seu curso normal para chegar no mar. 3 degraus e a gente está então no mar. Aqui essa área um pouco mais privativa e nós temos essa micro praia lindíssima aqui nesse litoral bastante recortado, bastante tranquilo. Olhando do mar para casa, vocês vejam que ela está bastante disfarçada, bastante escondida, bastante mimetizada na paisagem. Vamos fazer agora aqui um círculo de 360 graus para a gente ter uma noção de como essa micro praia, uma joia da natureza, foi aproveitada de uma forma espetacular. Eu estou aqui com a Helena Greve, que foi a arquiteta que fez toda essa maravilha, esse paraíso, tanto implantou e fez a arquitetura das casas, como também trabalhou com agrônomo fazendo o projeto de paisagismo. Helena, conta aqui um pouco para o pessoal do nosso canal, como é que foi esse trabalho de implantar essas casas, cuidando do terreno e também com a vegetação? A primeira preocupação que a gente teve, na verdade, assim, eu tenho uma sócia que fez esse projeto comigo, que é a Nabila Omran. Então nós duas pensamos, um lugar maravilhoso desse, com árvores lindas e inclusive antigas, né? A gente falou, não, a ideia é manter o máximo possível da natureza. Então a primeira preocupação foi, vamos plotar todas as árvores existentes no terreno, aonde a gente gostaria de colocar as casas. A gente criou uma planta com essas árvores e aí a partir dessa planta a gente começou a ver aonde poderiam ser colocadas as casas, quais são as manchas das casas. E a gente ficou estudando o tamanho de copa de árvore para a casa, quando subisse, essa árvore também não batesse no telhado, para não atrapalhar, para a gente não ter que tirar a árvore. Com isso, os desenhos das casas foram criados a partir da natureza e não ao contrário. E o paisagismo, como é que foi feito? Depois que as casas estavam prontas, eu procurei aqui na região quem pudesse me ajudar na questão das plantas. A gente queria manter as plantas do local, a gente não queria nenhuma planta vindo de fora, a ideia era realmente fazer uma coisa nossa, brasileira. E aí eu conheci em Paraty um horto, que é o Horto Paraty, que o dono do horto, é o Veloso, ele é agrônomo. E ele até falava, não me chama de paisagista porque eu não sou paisagista, eu sou um agrônomo. Aí eu falei, então ótimo. E aí ele veio aqui com a gente andava com eles, ficamos, sei lá, mais de um mês andando com ele pela propriedade, já com as casas sendo construídas e criando os volumes que a gente queria, os volumes de planta, porque tanto eu quanto minha sócia, a gente não entende da planta em si, mas a gente sabia o que a gente queria. Uma casa implantada no meio de uma floresta tropical, só que sem cara da gente ter derrubado. Eu não queria aquele canteirinho bonitinho de uma coisa feitinha. A gente queria com essa cara como se já estivesse aqui. E eu acho que a gente conseguiu. Obrigado, Helena. Obrigada, muito obrigado por até estar aqui logo. com você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu adorei fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam, porque toda semana a gente está colocando um conteúdo novo aqui no nosso canal Criando Paisagens. Um grande abraço para todo mundo.